Neste vídeo, iremos continuar falando sobre visualização. Aqui, no caso, é um outro projeto, uma casa. Vou clicar aqui na vista 3D. Nós vamos agora falar sobre como é que é a representação, como é que a casa é representada, tá? Nos diferentes níveis que ela possui. Então, todo projeto do Revit vai ter que ter os níveis. Então, os níveis você consegue ver que estão estabelecidos quando você clica nas fachadas. Então, você tem a vista das fachadas. Então, nas fachadas você tem os níveis. Então, essas bolinhas aqui são os níveis que essa casa possui. Então, ela tem o nível PAV 1, o nível PAV 2, e ele tem ainda o nível cobertura, onde aí já é para mostrar a parte que fica o telhado. Mas que tem a planta baixa para a gente visualizar, vai ser o PAV 1 e o PAV 2. O que acontece? Essa representação aqui dos níveis nos dá a base para entender como é que depois gera-se as plantas. Então eu tenho aqui, por exemplo, um PAV vai ser a planta baixa que vai estar presente neste nível. Então, de acordo com a NBR 6492, a planta baixa é um plano horizontal que passa a 1,5 m, tá, do nível de referência. Então, no caso aqui, neste um PAV, eu tenho que imaginar um plano aqui a 1,5 m de altura, passando aqui e cortando a parede dessa edificação. Então, a representação disso vai aparecer neste um PAV aqui, ó. Então, isto aqui é o que está sendo cortado a 1,5 m a partir daquele nível de referência. O mesmo é o PAV 2. Eu imagino neste pavimento 2, 1,5 m acima, cortando. Então, o PAV 2 é essa representação que vai ter, do que vai ser cortado. Mas para isso, você definir isso, você precisa colocar no programa essas configurações. Essas configurações, a altura que vai cortar, como vai ficar a representação, fica definido nas propriedades da viewport. Então aqui, ó, no PAV 1, por exemplo, e no PAV 2 e no PAV 3, cobertura, o que for, de vista de planta, cada um deles tem aqui em propriedades, tá, um botão chamado faixa de vista, faixa da vista, onde controla isso, controla como é que vai ser a representação. O que acontece? Cada vista vai ter a sua representação. Então, propriedades é um menu que quando você seleciona algum objeto, como essa parede, ele vai mostrar as propriedades da parede ou deste mobiliário. Mas quando você clica fora, ele mostra as propriedades desta vista, no caso, PAV 1. E nessas propriedades você vai correr e você vai encontrar faixa da vista e tem um botão na frente chamado editar. Então é na faixa da vista que você controla a aparência da planta baixa, no que refere à norma, que é o plano horizontal ao 1,5 m do, do nível de referência. Então aqui, ó, eu aperto o botão editar e é nessa caixa de diálogo que eu configuro isso. Então, onde você está vendo aqui, ó, plano de corte 1,5 m, então ele está falando que a representação é um plano que vai passar 1,5 m. E você tem daí dois níveis, que é o nível de baixo do plano de corte e acima do plano de corte, que você estabelece. Aqui até nessa casa nem está, mas o certo é você estabelecer aqui o plano de cima. Então, o nível acima é o 2 PAV. E ele tem que não pode ser 0, porque ele está em outra altura. Tá? Tem que ser numa altura acima de 1,5. Porque você tem que seguir esse gráfico de referência que o próprio Revit apresenta para a gente aqui no botão mostrar. Ó. Então aqui ele te dá a noção de como é que se configura as referências de faixa de vista. Então eu tenho que ter o nível inferior, onde passa o plano de corte, e o nível superior aqui. Só acertar aqui o valor da unidade. Como está no esquema gráfico aqui. Então ele vai respeitar a representação disso aqui. Ó. Tá. Deixa eu dar um aplicar e exemplificar isso. Então,
Se eu desenhar, deixa eu colocar aqui uma parede para exemplificar isso. Se eu clico no comando parede e desenho uma parede aqui, ó, com uma altura acima de 1,5 m, ele vai me representar cortado. Então essa parede que eu desenhei aqui, ela está com altura de 3 metros. Ó. Por isso que ela está com linha grossa. Agora, eu vou copiá-la aqui para baixo. Se essa aqui do lado eu fizer com menos de 3 metros, vou colocar aqui. Depois, mais para frente, vamos trabalhar a questão das paredes, mas só para exemplificar, vou colocar a altura aqui de 1. Olha como muda a representação, porque está abaixo do plano de corte. Então o programa mostra todos os elementos que ele cortar, ele vai representar com uma espessura diferente, seguindo a regra da faixa de vista. Além dos 3 planos, o de baixo, o de corte e o superior, em faixa de vista nós temos também o que é chamado de profundidade da vista. A profundidade da vista é o quanto você enxerga para baixo a partir desse corte a 1,5 m. Então você cortou 1,5 m a tua planta, você vai olhar para baixo, o quanto você enxerga para baixo. Você enxerga só no pavimento que você cortou, você enxerga no pavimento de baixo também, ou ilimitado todos os pavimentos que tiver para baixo. Então neste menu você escolhe, tá, o quanto que você enxerga para baixo. Então você pode enxergar somente o nível que você está, nível associado 1. Então se eu colocar essa opção, ele só vai enxergar nessa faixa que está aqui, ou seja, o andar de baixo ele não enxerga. Se eu coloco o nível abaixo, ele enxerga o que eu estou mais o andar de baixo, e limitado, ele enxerga todos os pavimentos. Isso é importante porque você vai fazendo desenho arquitetônico, vai desenvolvendo seu projeto e você vai ter essas 3 situações colocadas. Tem situações que você vai querer ver só no nível que você está, outra no nível de baixo também, ou ilimitado. Posso citar alguns exemplos. Nível associado, você vai ver só no nível que você está. Geralmente quando é um prédio, você está no pavimento tipo. Então no pavimento tipo você vai querer ver só o pavimento que você está. Você não vai querer ver necessariamente todos os pavimentos. Se você tiver, por exemplo, numa casa, no andar superior, você pode querer ver o nível superior e o inferior. Aí você vai colocar nível abaixo. E o terceiro exemplo que eu poderia dar, se você for fazer uma planta de cobertura. Ou seja, na planta de cobertura tem que aparecer todos os pavimentos. Aí eu coloco a profundidade ilimitado. Então você vai avaliar qual é a planta que você vai desenvolver, qual é o tipo de projeto que você está fazendo e vai escolher a profundidade dessa vista. Então aqui nesse caso da casa eu vou colocar aqui nível associado e o nível abaixo, aplicar, ok. Por caso da parte de calçada, acesso, se eu não coloco para ver o nível abaixo também, ele não me mostra. Então, esses são o que a gente chama de faixa de vista, as possibilidades de cortar e de enxergar em profundidade o projeto. Além da faixa de vista, nos aspectos de visualização, a gente tem um recurso chamado subjacência. A subjacência é um recurso utilizado para fazer algumas operações específicas na representação ou no próprio entendimento do projeto. Um exemplo é as projeções. Como podemos ver aqui nesse projeto, eu tenho a projeção do telhado. Mas como é que eu vou desenhar essa projeção do telhado se olhando aqui na planta, eu não sei onde é que o telhado está acima? Eu sei que ele está na planta de cobertura, ó. Cobertura 1, depois tem a cobertura 2 mais acima, aqui está o telhado. Mas quando eu estou no pavio 1, eu não consigo saber onde é que ele está para mim poder fazer a representação da projeção. Como esse caso aqui, ó. Esse aqui é a projeção do telhado lá de cima. E como é que ele desenhou para saber? Para isso existe a subjacência. A subjacência seria, como a gente trabalhava na mão, a possibilidade de você colocar um papel manteiga por cima do desenho que você possui. Então, por exemplo, se eu possuo uma planta baixa, eu poderia colocar
um papel manteiga com o telhado desenhado, eu saberia onde é que ele iria cair, né? Eu poderia então desenhar a projeção. Então, no caso, subjacência é isso. A maior parte do tempo ele tem que estar desligado. Aqui o subjacência, ó, como está aqui agora, nenhum, então ele fica sempre como nenhum. Deve-se deixar assim. Mas se você precisar ver uma parte do teu projeto que não está aparecendo na vista que você está e você precisa ver, a gente utiliza o subjacência, que é o caso do telhado. Então eu posso pegar aqui, ó, no subjacência, abrir e pedir para ele me mostrar nessa planta onde é que está a cobertura. Ó. Então no caso eu vou botar cobertura 2. Ó. Coloquei cobertura 2, ele já me mostrou aqui o telhado. Ó. Então com isso eu consigo marcar aqui, ó, o contorno do meu telhado. Tá? Então quando formos ver os vídeos de representação, nós vamos ver como é que se coloca e qual é o tipo de projeção a ser colocada, nós vamos rever esse aspecto da subjacência, que é você poder mostrar algo em outro pavimento. Isso serve tanto para mostrar um telhado no andar de cima, como também tá lá na parte do telhado, você quer saber uma parede, onde é que ela está embaixo do telhado, por exemplo. Então aqui eu vou colocar nenhum novamente. Depois que você fez a operação que é desenhar uma projeção, você desliga. Deixa sempre desligado a subjacência, porque ele pode confundir. Agora eu vou clicar aqui na cobertura e vou fazer o oposto. Onde é que está passando a parede embaixo desse meu telhado? Porque também há representação de projeção. Nesse projeto não está, mas você representa também no desenho arquitetônico aonde está a parede que está passando embaixo desse telhado. O modo de você fazer é com a subjacência. Então aqui eu vou abrir para ver 2PAV. Olha lá, um 2PAV eu sei onde é que está a minha parede aqui. Ó. Eu tenho madeiramento, ó. Eu estou vendo onde é que está passando as paredes, está vendo a porta lá. Então com isso eu consigo marcar a projeção sobre o telhado. Terminei de desenhar minha projeção. Eu volto aqui e boto a opção nenhuma. Então a ideia do subjacência é um suporte na representação e no entendimento do projeto. Ele é explicado aqui no nível visualização, mas é sim uma visualização de suporte. Fechando essa parte de visualização, o último item que vamos ver é na vista 3D. Um recurso que facilita o entendimento do projeto é o uso da caixa de corte. Tá? A caixa de corte ela tem somente na vista 3D porque ela é um corte, uma seção. Pode ser tanto na vertical quanto na horizontal no teu projeto. A caixa de corte fica aqui também nas propriedades. Você clica fora, olha as propriedades da vista 3D. E nas propriedades da vista 3D você vai encontrar caixa de corte. Você liga, vai aparecer esse retângulo com linhas pretas em volta. Você clica neste retângulo, vai aparecer essas flechas e você consegue mover essas flechas cortando o teu projeto, seja na vertical, seja na horizontal, para você ver também como é que está a separação em planta deste projeto, separação dos ambientes. Então a caixa de corte é muito útil para você entender como é que está o encaixe das peças dos elementos arquitetônicos e estruturais também. Então aqui no caso eu vou puxar para ver como é que foi feito a posição do piso, da laje, da viga. Bom, então aqui está a caixa d'água, viga, parede, a escada, a posição da escada, fica fácil este entendimento. Uma coisa que é preciso ter cuidado é que às vezes você pode pegar um arquivo que essa caixa de corte aqui alguém ocultou antes de você trabalhar com este arquivo, no modo ocultar permanente. Então você pode ficar às vezes abrir um projeto e não entender o que está acontecendo com a representação. Tá? Então fique sempre atento a esse detalhe, se a caixa de corte ela não está oculta. Exibir na vista elemento.
Então é isso, esta parte deste vídeo sobre visualização.